Olá, boa tarde. Aqui estamos nós uma vez mais. Boa tarde a todas vocês que estão aí em casa, desse lado. Estamos aqui uma vez mais para podermos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Amém? Continuando no nosso livro, não é? Pensamentos poderosos desta grande mulher que é Joyce Meyer, a qual nós temos aprendido tanto com ela neste tempo que temos meditado no primeiro livro e agora neste que também tem estado a ser uma bênção para nós e acredito que também tem sido bênção para vocês aí em casa. Então, boa tarde, Bispo Isildinha. Boa tarde a todas. Mais uma semana, né? Passa muito rápido o tempo, né? Verdade, mas graças a Deus estamos aqui para darmos continuidade. Isso. Né? Para mim tem sido uma viagem. Amém. Eu tenho viajado de autoconhecimento, né? Para vigiarmos mais a nossa mente, os nossos pensamentos. Verdade. Tem sido bênção Tem na sido minha bênção. vida. Tem. Isso. E temos também connosco hoje a nossa convidada, que é a nossa irmã Jurema. Boa tarde, Jurema. Boa tarde, apóstola. Boa tarde, Bispo Isildinha. É um grande privilégio, um prazer estar aqui mais uma vez. Isso. E eu creio que, como sempre tem sido, vai continuar sendo bênção. Amém. Amém. Eu creio. E o Espírito Santo vai trabalhar, nós vamos falar aquilo que vem mesmo do trono do Senhor para nós, né? Porque nós aprendemos Com muito. certeza. E para passar para os que estão em casa hoje nos ouvindo. Isso. Para que Amém. eles possam também ser edificados. E sabemos, né, que passamos hoje por uns tempos difíceis, né? É uma tempestade, É uma tempestade. mas ela também vai passar. Com certeza. Isso. São as regras que nós estamos vendo do poder do pensamento, porque é uma descoberta. Não que nós nunca tivéssemos ouvido sobre o poder da nossa mente, mas quando nós nos dispomos a aprender mais, nós vemos o quanto é importante e como ela influencia as nossas vidas. O percurso da nossa vida, não é? Isso. Verdade. Então, o poder do pensamento, que não tem nada a ver com essa coisa de nova era, não é nada disso, é baseado na palavra de Deus, sabendo que a nossa mente, nós temos a mente de Cristo. E então temos que levar cativo os nossos pensamentos a essa mente, que é de Cristo. Então, nós temos descoberto a importância de escolhermos os pensamentos que vão povoar a nossa mente, não é? Para fazer com que essa mente acabe trabalhando a nosso favor, não é verdade? E aí nós estamos vendo as regras. A apóstola estava em missão em outros lugares, mas nós vimos, né, já 2 regras. Hoje você vai falar a terceira. Sim. Não é isso, Jurema? Sim. Então a primeira regra era, né, nós mantermos a atitude correta, né, nos tempos de dificuldade. Sim. Né? Nós sabemos que toda atitude é reflexo de um pensamento. Eu só vou agir de acordo com o pensamento que vier na minha cabeça. E a segunda regra, que eu acho muito importante, é saber que toda tempestade vem, mas passa. É verdade. Não é isso? Porque os tempos difíceis vêm para todos, mas vai passar. Isso. Sim. E é isso que eu tenho que ficar firme. Ela vai passar. E a terceira regra, qual é, irmã? A terceira regra é: não tome decisões importantes durante a tempestade. Uau! Se ela vai passar, Pois né? é. Aí cabe a nós. Pois É melhor confiar, não é? É uma decisão. É uma Com certeza. decisão. Eu assim estava analisando esse tema, né? Não tome decisões importantes durante uma tempestade. E assim, né? O Espírito Santo de Deus me leva a tantas coisas, mas assim, achei interessante que ele me fez um questionamento. Eu não sou Deus e não posso falar na tempestade? Pode. Claro. O Senhor fala em qualquer hora, em qualquer tempo. O problema somos nós, que não ouvimos na tempestade. O barulho é tanto, a confusão é tanto, né? Que muitas das vezes o Senhor está até mesmo ali, né? Querendo dar a mão, como a gente sabe, a passagem de que ele, né, andou pelas águas e falou para Pedro. Eu não vou me atentar a essa passagem, que eu vou falar sobre outra. E diz, vem, né? Só que assim, eles estavam olhando aquele contexto. Por um tempo, Pedro ainda até conseguiu. Mas depois, quando ele focou
na tempestade e esqueceu do mestre, ele afundou. Ele afundou. Então, assim, é muito complicado. E Deus sabia dessas nossas limitações, né? Sim. Então, sim. ele disse... Então, por isso, ele disse, não tome. Assim, sabe? Porque eu acredito que Deus tem um propósito para cada uma de nós. E por mais que ele fale na tempestade... eu acho que é importante a gente deixar a situação acalmar para nós fazermos aquilo que Deus mandou. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é capaz, naquela circunstância, acalmar a tempestade e fazer o que Ele quer. Nós não temos a capacidade de acalmar a tempestade. Sim. Então, se a gente for fazer as coisas, por mais que Deus dê a instrução, no meio da tempestade, aquilo ali pode se tornar, né, um tsunami. Sim, porque nós aprendemos o quê? Que em determinadas situações, antes de você falar ou você agir, conte até 10. Pois. Ou respire fundo. Ou respire fundo. Sim. Não é? Se até 10 for pouco, conte até 100. Yeah. Se continuar sendo pouco, vai para 1000. Né? Se preciso for, vai até 1 milhão. O próprio Tiago diz em Tiago 1,19: seja pronto para ouvir, Sim. tardio para falar Pois é. e tardio para se irar, não é? Exatamente. Então, cabe-nos a nós, não é? Ter este domínio, Sim, essa não é? prudência. Sim. Ter este domínio sobre nossa mente, não é? Porque nossa mente é um cavalo de batalha, não é? E ela quer correr, não é? Pois. E as decisões realmente tomadas numa tempestade, ou seja, ou numa discussão, não é? Num Com o bate-boca, emocional desequilibrado. tomando o nosso emocional, assim podemos tomar decisões que nos venhamos a arrepender para o resto da nossa vida, não é? Sim. 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 Acabamos até por ter muitas das vezes atitudes violentas, né? Pronto, pelo contexto. Palavras malditas. Malditas, isso, sim, não é? sim. Porque no afã do emocional, é complicado. É complicado você nunca sabe qual vai ser sua reação no meio de uma tempestade. Pois é. Nós vemos tantas notícias, né, dessa violência que tem acontecido pelo mundo afora, e nós ouvimos sempre assim: olha, não reaja, não sabe, levante as mãos. Mas nós não sabemos qual será a nossa reação exatamente por causa desse emocional. Sim. E quando ela fala que não tome decisões importantes durante uma tempestade, é porque o emocional vai ser abalado. Pois. Não é? Sim. E as nossas decisões, elas são regadas com a nossa razão e com a nossa emoção. Sim. Com sim. certeza. Né? E eu ouvi uma frase do Augusto Cury. Ele fala, o doutor Augusto Cury, Sim. né? Ele trabalha muito essa inteligência emocional, e ele fala assim, que a nossa mente é como um pêndulo de um relógio, que ele vai batendo na emoção e na razão. Então é um pêndulo, tá? O relógio que tem pêndulo, se não tiver bem equilibrado, ele pode adiantar a hora, ou ele pode atrasar a hora. E você nunca vai saber qual é a hora certa. Sim. Nas emoções, nas decisões é a mesma coisa. Então, se a nossa mente é um pêndulo, que de um lado ela vai para a emoção, do outro lado ela vai para a razão, se não estiver bem equilibrado, nós vamos agir só pela emoção e muitas vezes tomamos as piores decisões com o emocional desequilibrado. Se agirmos só pela razão, também podemos quebrar a cara. Sim. Então tem que estar equilibrado. Alinhado. E só tem um que pode fazer isso. Sim. Quem é o é? nosso Senhor Jesus. Jesus, Isso. Glória a Deus. É o Senhor, através do Espírito Santo em nós, que vai controlando o nosso temperamento. Né? Porque tudo isso influencia muito o temperamento da pessoa. Sim. Uma pessoa que é mais melancólica, ela demora mais para reagir. Sim. Uma pessoa que é colérica, ela reage mais rápido. Na hora. Sim. O sanguíneo fala na hora, Isso, sem pensar, porque ele é movido pela emoção. Você entendeu? Lá está, não conta até 10, não é? Não vai conta. na emoção Não, e vai ele tudo na ele frente. começa no menos 10.
Começa no menos 10. Só depois é que para pensar. Depois para não para é? pensar. Muitas Aí vezes- vê o estrago. É, Sim. com certeza. Né? E a gente vê quebra de relacionamento, quebra de comunhão, porque não prestou atenção, agiu, e eu acho que é isso que ela está chamando a atenção. Sim, Não é isso, Jurema? É. Não é? E assim, eu normalmente uso tudo que nós aprendemos em primeiro lugar para mim, né? E esses dias, eu acho graça, porque eu falo assim, Está Senhor... sempre tudo para ti, Jurema. Não sejas egoísta, a gente também quer um É para nós, né? Eu falo assim, Pra Senhor, nós, né? o meu filtro tinha tanto buraco grande. E assim, a gente, com o passar do tempo, com esses ensinamentos, a gente vai costurando esses grandes buracos e vai se tornando os buraquinhos menores. Vai ficando, a peneira vai ficando mais fechadinha. Sim, até o ponto que eu creio que até um grão de areia, né? Que é, Tem dificuldade em passar. sim. Se Deus Aí eu quiser. acho que nós chegaremos à estatura mesmo que o Senhor. Quer dizer, Só quando Ele vier nos buscar, Sim, né? mas estamos tentando nos Estamos nos aperfeiçoar. aperfeiçoando. Sim, Claro, sim. claro que sim. A gente busca isso, né? Claro que Eu acho que essa busca é diária. sim, é diária. Porque é quando diária. você pensa que já está tudo equilibrado, que você já está no domínio de tudo, acontece alguma coisa, um pingo cai fora da bacia, pronto. Sim. Aí você vê que realmente você só está em pé certeza. porque Ele tem te ajudado. Ou cai um pingo no copo, não é? E Já trans- é a última gota, como E se costuma transborda. dizer, e transborda, não é? Transborda. Verdade. Então a gente vê que a gente está em pé. Porque Ele nos mantém em pé. É verdade. Não é? É verdade. É mesmo. E a palavra é muito, assim, muito certa, muito verdadeira, muito edificante. E eu achei procurei, né? E o Senhor me deu um versículo que está em Mateus 8, 23 ao 27, que fala que Jesus acalma a tempestade. Sim. Né? A Bispa Zidinha quer ler? Não, pode ler. Posso? Pode ler. Posso? Podes ler, já tens a tua Bíblia Tá bem. aberta. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E assim, né? Essa passagem é tremendo porque o Senhor diz que com Ele no barco a gente não precisa tomar decisão. A gente se aconchega e vai dormir com Ele. Pois. Deixa passar. E por isso que Ele falou: homens de pequena fé, eu não estou aqui no barco, se eu que sou Deus, estou a dormir. Por que vocês estão aí atrapalhados? Achas que eu vou deixar alguma coisa acontecer? Afundar, né? Morrer afogado. Pois. Perecer. E eles estavam lá Mas todos... quando nós estamos no meio de uma tempestade, precisamos vigiar muito, porque é isso que vem na nossa sim, mente. sim, Não é? Claro. Ou será que é só na minha que vem? Não, de todas nós. O medo Não é? do barco se Sim, afundar, sim, não é? até porque diz que entrava a água. Eu não sei Água. como é que o Sim. Senhor Jesus conseguia dormir, que eu fico vendo o contexto, a água entrando, aquele barulho da tempestade, eles ali naquele, né? Eu acho que eu sei movimento. porque Jesus conseguia dormir. Porque ele entregou o caminho dele ao Senhor. Amém, amém. Lá em Salmo 37:5, o Senhor me deu esse versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E no 37, versículo 7, a parte A do versículo diz: descansa no Senhor e espera nele. É verdade. verdade. Como Olha lá. ele era o próprio Senhor, Você ele entendeu? estava mesmo a descansar, porque sabia. Que a tempestade ia passar. Com certeza. Sim, Mas, sim. mas normalmente no meio da tempestade vem o medo, não é? Sim. Sim, Vem o medo. é o emocional. Vem o medo, vem a Vem ansiedade, o sentimento. não é? Yeah. Você entendeu? Porque no emocional tá ali dentro os sentimentos. O emocional ele mostra para nós o certo, o errado, o bem e o mal, a bênção ou a maldição, mas gera sentimentos. Pode ser de medo, de angústia, de ansiedade. Sim. Você entendeu? Vai gerando esses sentimentos. E é tão interessante porque eu fui procurar alguma coisa. É gostoso estudar isso porque você vai se aprofundando em algumas áreas, né? Nós falamos assim: a mulher é emoção e o homem é razão.
E aí eu vi que um estudo que diz que o nosso cérebro, ele é separado em duas partes. A parte esquerda é o que comanda a razão. É onde nós arquitetamos, nós planejamos, recebemos as informações, é na razão, do lado esquerdo. E o lado direito é o lado emoção, é a parte emoção, aquela parte intuitiva. Você entende? É aquele que é movido pelos sentimentos, pelo afã da situação, é esse lado. E aí nós costumamos falar que a mulher é mais emoção, mas nós sabemos que tem mulher que é muita razão também. É verdade. Não é só isso. Então não é só mulher que é emoção. Tem homem que é muito mais emotivo que a mulher. E tem mulher que é muito mais razão que muitos homens, não é? Sim. Só que é assim, sempre vai pender por um lado. Ou eu serei mais emocional, ou eu serei mais racional. É aí que nós temos que buscar o equilíbrio. É aí que é o pêndulo que tem que estar equilibrado. Você entendeu? Por quê? Porque se eu agir sempre na emoção, eu vou tomar atitudes, decisões no meio de tempestade intempestuosas. É verdade. Entendeu? Que eu possa vir me arrepender mais tarde. mais à frente. E se eu for só pela razão, pode ser que eu nunca chegue a tomar uma decisão. Porque eu vou estar buscando a lógica do negócio. yeah. E também não vou atingir. Eu achei muito interessante isso. Porque a gente vê que é a ciência. A ciência buscando e comprovando a veracidade da Da palavra. palavra, é É verdade. verdade. Da palavra de Deus. É verdade. Não é isso? É tremendo quando você faz essa relação. A pessoa que é muito emocional, ela é passional. E a pessoa que é muito racional, ela é considerada uma pessoa fria. Fria. Sim, é verdade. É. Ou seja, aquela pessoa é tão fria, não é porque ela é Nas suas racional. atitudes. Yeah. Não Ela deixa as não emoções deixa. tomarem rumo Não para deixa. uma decisão. É assim, ponto. Exato. Realmente não pode ser os dois Não, extremos. tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, E só tem um verdade. que pode nos dar esse Yeah. equilíbrio, Amém, é o que é o nosso Senhor. Jesus. Com É a sua certeza. palavra, ela trabalhando dentro de nós, sim, todos os sim. dias. Não E é? esses Verdade. exemplos são maravilhosos, né? Ver a calma, a mansidão, a ideia dele de falar, de ao ser acordado. Então, o que vocês querem? Oh, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Eu não estou aqui no barco, eu não sou Deus. Não. Aí uma Confia, palavra. Sim. não é? Confia. Confia em mim, não é? Confia. Muitas vezes as tempestades elas se levantam tão rápido, Sim. não é? Também. Elas se levantam Sim. tão rápido Sim. que Pega você desprevenido. nos pega desprevenidos, Sim. não é? E derivado ao temperamento, não é? Muitas é. vezes nos leva a tomar atitudes que na verdade nós nos arrependemos delas. Exato. Não é? Sim. Porque, Exato. devido ao nosso temperamento. Porque não quer dizer que aquela pessoa que é mais melancólica, não é? Que é mais tranquila, que é mais passiva, não quer dizer que essa pessoa também, em certos momentos, também não exagere, não é? Como se costuma dizer, que salta a tampa. Com certeza. Sim, também. Porque normalmente o certeza. melancólico é daquele género de pessoa que vai Digerindo aos poucos. vai interiorizando, Isso. não é? Vai interiorizando. Isso mesmo. Durante algum tempo ele até se mantém calmo e não transborda de atitudes menos boas, mas há um momento Exato. que salta a como a tampa. apóstola falou, Não é? é a última gota do copo. A né? última gota no copo e transborda, Transborda, não é? sim. Aí Então, pronto, nós podemos ver isso nos temperamentos, não é? Sim, sim. Aquela pessoa que é mais colérica, normalmente explode mais rápido, Sim. tem tendência a até ter às vezes um melhor coração, ou, digamos assim, não é? Um coração até mais... Porque da mesma forma que explode mais rápido, que reage mais rápido, também metaboliza mais rápido Isso. e libera É o verdade, perdão o mais perdão rápido. mais rapidamente. Exatamente. Acho que a apóstola Rapidamente. disse, ela guarda, é um processo que vai guardando, e Sim. o guardar certas situações. Pode ser muito sim. prejudicial. É, pode ser. verdade. E também nós temos um temperamento que é levado
a não tomar decisões. Também é complicado. Sim. Você vê que é o fleumático, ele tem dificuldade Em tomar tomar decisões. E também é complicado. É. Então você veja que tanto o colérico, quanto o sanguíneo, quanto o melancólico e o fleumático, todos necessitam do Sim, mesmo. do equilíbrio. Do Do equilíbrio. Do É equilíbrio. verdade. Porque Verdade. tudo que é fora, que ou é 8 ou 80, é mal. Tem que ser no equilíbrio. É não verdade, é Eu vi verdade. um exemplo, eu não sei se vocês já viram, para ilustrar essa emoção e a razão, uma charrete, uma carruagem. Então ele fala assim que, pensa numa carruagem. Né? Então a gente vê os cavalos e nós vemos a carroça em si, o carro em si. Sendo que o cavalo são as emoções. E o peso na carroça, a razão. Se o peso da carroça estiver muito leve, ou seja, a razão, o cavalo, que é a emoção, ele vai sair numa disparada, ele vai sair, sabe, sem controle, desgovernado. E se for muito peso, ou seja, se tiver muita razão, o cavalo vai empacar. Sim. Não vai sair do lugar. Vai sair do lugar. Então veja, nós não podemos nem ser só razão Sim. e nem ser só emoção. Emoção. Tem que haver, Equilíbrio. Tem que haver o equilíbrio, Equilíbrio. verdade. E esse equilíbrio só mesmo o Espírito Santo Só. para nos Sim, dar, sim, não é? sim. Buscar esse equilíbrio nele, porque assim, Sim. nós não... É claro que nós não vamos deixar de ser as pessoas que somos, não é? Não, Mas de maneira Mas nenhuma. temos que buscar o equilíbrio, Sim. porque muitas vezes nós com as nossas atitudes ferimos as pessoas, não é? Que estão à nossa volta, Sim. não é? Com as nossas atitudes precipitadas, Sim. com as nossas respostas precipitadas, Sim. não é? Ferimos as pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes são atitudes que depois é difícil De consertar. de consertar, Sim, não é? Sim. É verdade. São buracos que se vão fazendo, não é? Sim. Muitas vezes num relacionamento, Sim. não é? E que, pronto, tem sempre jeito, não é? Com o Senhor tem sempre sempre tem. jeito. Mas não quer dizer que não fique lá, depois de consertado, fica lá a tal costurazinha, não é? Sim. Que pode até não doer mais, Fica uma mas marca. fica lá a marquinha, Fica uma não é? marquinha. Fica lá a marca É e nós temos que evitar, não é? Exatamente. Temos que evitar de fazer A o estrago. A própria Joyce Maia fala, né, que muitas das vezes decisões tomadas no tempo de tempestade, precipitadamente, pode retardar ou até mesmo paralisar toda uma situação. Olha da lá, é nossa a carroça. vida. Pois A é, carroça e o cavalo. Verdade. Paralisa. E você nunca vai chegar no objetivo. Sim. Né? E o objetivo, nós sabemos que o objetivo que nós estamos buscando não é o nosso objetivo, mas é o objetivo que Deus tem para mim, para Sim, você, sim. para cada uma Ele de nós. planejou, é verdade. Você entendeu? mesmo. Então, nós já vimos isso, a gente vem vindo trabalhar sobre a nossa mente nesse segundo livro, sobre os pensamentos, e nós vimos que os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. É. E que os pensamentos dele são pensamentos de bem e não de mal, para que nós atinjamos esse objetivo. Sim. Não é? Então, esse trabalhar que nós estamos tendo e permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, porque não adianta eu estiver meditando em tudo isso, compartilhando em tudo isso, se eu não colocar o que o próprio Tiago fala. Não sede somente ouvintes, mas sejam praticantes Sim, é verdade. da palavra. É verdade. Não é? Então, eu sei que vem a tempestade, vem. Né? E como ela mesmo fala, às vezes a tempestade é aquela tempestade de verão. Sim. Ela vem rapidinho e vai embora rapidinho. Sim, mas tem uma. Mas tem umas que dura, né? Ela coloca aqui, graças a Deus a gente nunca passou por isso, eu pelo menos, furacão categoria 4. Sim, sim. Você entendeu? Que demora a passar. E o estrago é profundo. Isso, O estrago é profundo. O estrago é profundo. O estrago é profundo. Yeah. E
como está escrito em Provérbios 15, diz que a resposta branda desvia o furor. Pois. A resposta branda desvia o furor, desvia o furor. mas a palavra dura suscita a ira. Está a ver? Sim. Não é? Então nós temos que ter este cuidado. E a palavra nos ensina tanto. Ele fala, o maior sábio, aquele que está pronto para ouvir e é tardio para falar. Verdade. Sim. É mesmo. Não é? Com certeza. Então a gente tem que pedir, eu peço ajuda até para o Senhor. Tem um Provérbios, né, que fala que, se nós, Provérbios ou está em Salmos, que ele fala que nós podemos pedir que o Senhor coloque guardiões na nossa boca. Verdade. Amém. Principalmente nos verdade. momentos de tempestade, não é? Sim. Para nós Exato. não, com a nossa boca, nós não atingirmos aqueles que muitas vezes nós mais gostamos. Isso. Aqueles que estão à nossa Mais volta, não é? Mais próximos, próximos de isso. nós. Isso. Nós temos que pedir mesmo esse equilíbrio a Deus. Exato. Não é? Sim, sim. Porque é essencial nós termos esse equilíbrio É verdade. para nós também termos uma vida saudável, não é? Porque muitas vezes, no meio da tempestade, se a nossa resposta for uma resposta dura, que suscita ira, podemos fazer um grande estrago. Com Não é um certeza. grande rombo na nossa vida. Às e na vezes, vida né, de quem nos apóstola, rodeia. não é nem intencional. Sim, Né? sim, Porque sim, nós não programamos Claro nada. que não, Nós claro que não não. Não é usamos o nosso lado premeditado, racional sim. para Não. premeditar alguma não é. coisa. Mas chama a nossa atenção que nós temos que vigiar. É verdade. E principalmente a nossa boca. A nossa boca. Hoje eu li cada coisa que a gente encontra, que a nossa língua, Deus é tão perfeito, que Ele, sabendo que a língua ia ser tão perigosa, que Ele colocou ela dentro de uma jaula, atrás de 32 dentes. E é ali que nós temos que manter E mesmo assim, quando ela se solta. Gente, olha como a gente aprende. É Pensa verdade. pensa que na internet, no Facebook só tem porcaria? Não, tem Também coisas tem que nós coisa boa. aprendemos. Verdade, é verdade. Sabe? Então Deus é Agora- tão, não é lindo? Eu já entendi o propósito que muitas das vezes o dente morde a língua. Olha a revelação. Que não É verdade. devíamos. Olha a revelação. Oh, e mordeu. Meu Deus, verdade. E é verdade. Então, quando eu li isso, eu falei, olha que tremendo. Deus é tão sábio que, Meu sabendo o Deus, é poder verdade. que teria na nossa língua, colocou ela dentro de uma jaula, atrás de 32 dentes. Bem guardada, Bem guardada. E mesmo assim. E agora essa falando que por isso que a gente morde. Isso é revelação. Às vezes é isso mesmo. A gente fala, morde, você até para. Não fala, porque dói tanto. Dói tanto. Com quem diz, tá vendo? Olha. Se dói pra si, imagine se você falasse pra pessoa. Entendeu? É verdade. Vê todas Que as coisas tremendo. cooperam para o bem. Tudo. Todas. As coisas em todo o tempo. Deus Verdade. é muito bom. É Deus é verdade. maravilhoso. Deus é muito verdade. É. Sabe, Glória a Deus. nós estamos falando de emoções e não tomarmos as decisões em meio a tempestades. É verdade, temos que parar. Respirar fundo, como disse a apóstola. Buscar em Deus. Isso. Sabe, porque no emocional desequilibrado, os nossos sentimentos nos enganam. Você acaba enxergando uma realidade, entre aspas, que não é a verdadeira. E quando você para, respira fundo, busca no Senhor, Sim. de repente Ele vai mostrar para você que aquilo que você estava já imaginando não é nada daquilo. É, porque o inimigo, ele é estrategista. Eu me lembro certeza. que uma vez De maquiar eu tinha uma situações. prova de matemática. E eu estudei tanto, e tinha uma equação que eu não conseguia resolver. Eu não conseguia. E eu falava assim para minha mãe, eu tenho certeza que essa equação vai cair na prova. Mas eu não conseguia chegar, eu estava tão cansada mentalmente, com o meu emocional tão desequilibrado, porque eu precisava daquela nota, que eu não conseguia mais pensar, eu não conseguia mais enxergar o óbvio. E aí minha mãe falou uma coisa para mim, ela falou assim para mim, filha, sua prova é só amanhã à tarde, faz o seguinte, vai dormir, descansa. E peça para Deus te ajudar. A minha mãe falou isso para mim. E eu fiz isso.
eu tomei meu banho, eu fui para o meu quarto e eu falei, Deus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo enxergar aonde eu estou errando, que eu não consigo chegar ao final dessa equação. E eu dormi. E no dia seguinte eu acordo pela manhã, fui tomar meu pequeno almoço. Quando eu terminei tudo, eu fui para a mesa, não era nem secretária, era mesa mesmo, na cozinha, né? Eu abri o meu caderno e fui na equação. E na hora que eu bati o olho na equação, eu vi que um sinal, onde era menos, tinha que estar mais. Eu consegui ver. E eu cheguei no final da equação. E cheguei na prova, e aquela equação caiu na prova, e eu acertei. Então isso, o Senhor me trouxe... cansaço também não a nos... tempestade não dela é? é A o tempestade cansaço. não deixa a o gente estresse, enxergar. a- Porque o emocional desequilibrou. Sim. Então não é o melhor momento de tomar Não é. decisão importante. Não é, mesmo. é verdade. Porque tem decisões que nós tomamos que só diz respeito a nós e não vai... Sim, São coisinhas do dia a dia que nós temos que tomar. Sim, sim, sim. Não é? O que eu vou fazer de almoço? É uma decisão que eu tenho que tomar. sim. Mas não vai influenciar. Porque eu sei qual é o gosto do marido, eu sei qual é o gosto do filho. Ai, que roupa que eu vou vestir? São decisões que eu tenho que tomar, mas tem decisões Muito importante. importantes. É E que verdade. dependendo da decisão que eu tomar, ou eu vou ser o motivo da alegria dos que estão à minha volta, É um motivo de tristeza. ou um motivo de tristeza. Isso é muito sério. Verdade. E sabem, e a palavra diz em Provérbios 31 que a mulher Provérbios é sabedoria, né? verdade, Sabedoria. que a mulher sábia edifica o seu lar, não é? Pois é. Eu acho que estes livros não vieram parar à nossa mão por acaso, Não, não é? não. Porque realmente todas nós precisamos de trabalhar, não é? A nossa mente. Sim. E eu acho que nós somos o equilíbrio da nossa casa. Com não é? certeza. Com certeza. Nós somos o equilíbrio da nossa família. Isso. Então, é importante nós termos a nossa mente cativa, não é? A Cristo, cativa às suas promessas. Sim. Então, a mulher, como Provérbios diz, a mulher sábia pode edificar a sua casa, como a tola Pode destruir. a pode destruir, não é? sim. Então, que Exato. nós estejamos nestes aprendizados, não é? Que veio parar às nossas mãos, Sim. crescendo nesta área que é tão importante, porque temos... É saber o temos Senhor nos levando a um autoconhecimento. Com certeza. Nós Sabe, temos na dependência dele, mas nós nos conhecendo a nós mesmas. Sim. Porque muitas vezes nós já nos habituamos com o nosso jeito, mas quem é que me garante que o meu jeito é o melhor jeito? Pois, Verdade. verdade. Né? Por isso é importante quando alguém nos aborda, não é? Com carinho, com amor, nos chama a atenção, não é? Sim, Olha, sim. nesta área, é lá, não é? Transgredistes aqui, dissestes isto, fizestes aquilo, não é? Próxima vez, toma mais atenção, não é? Porque podes ferir, não é? Com as tuas palavras. Sim. É importante nós recebermos isso também com carinho, Sim. não é? Com Exato. uma advertência para o nosso crescimento, não para a nossa destruição. É Não porque é? essas pessoas, na realidade, são usadas por Deus. Claro, com certeza. É o barro que está sendo moldado. É um homem, né, sendo usado por Deus para poder fazer com que você se transforme uma pessoa um pouco melhor. Porque Deus tem multiformas de trabalhar. Ele Com usa quem certeza. Ele quer. Yeah. Sim. Né? Mesmo. Ele fala consigo, ele... no oculto do seu quarto, através da palavra, ele usa uma pessoa. As circunstâncias, não é? As tempestades, não é? Né? E se precisa, Não ele foi- usa uma mula também, Sim, né? é verdade. Diz a palavra, né? É Porque às verdade. vezes nós não ouvimos Sim, e ele né? vai usar uma coisa que vai te chacoalhar. Com Sim. certeza. Né? Então, é assim, tudo coopera para o bem daqueles Sim, que é amam a verdade. Deus. Sim, sim. No momento da repreensão, a palavra mesmo me garante que no momento que nós estamos sendo corrigidos, que nós estamos sendo disciplinados, não é bom. Não é pra Não ninguém. é bom. Ninguém gosta. Amadas, não é pra ninguém. Não é bom Ninguém para gosta. ninguém. Ninguém gosta de ser Mas, repreendido, não sim, é? mas se você tiver um coração ensinável, você vai parar,
mesmo que as suas emoções estejam fervilhando dentro de você, você vai parar, você vai respirar fundo, você vai buscar em Deus e Ele vai te mostrar e você depois vai ser grata para aquela pessoa que te chamou a atenção. Claro, Sim, claro. sim. Com É certeza. verdade. Não é? É verdade. Então é um aprendizado. É verdade. E isso mostra que você pode ter todos os cursos que você imagina. Você pode fazer todas as escolas. Você pode ser até um PhD. Você tem que viver aprendendo todos os dias. mesmo. Porque É verdade. todos os dias o Senhor tem nos tratado. yeah. Todos os dias, né? Ele fala para nós que nesses momentos de tempestade nós não devemos andar ansiosos. Sim. Não Por ande coisa ansioso, por alguma. coisa alguma. E ele também fala, mas se a ansiedade veio, lance sobre ele a vossa ansiedade. Então você vê, a palavra de Deus, ela nos ensina, nos guia. Ela mostra para nós. Sim, sim. Você não deve andar ansioso por coisa alguma. Yeah. Porque eu cuido de você. E se a ansiedade veio, Yeah. pega essa ansiedade como um jogador de futebol americano É. e lança longe. Lance para ele. Porque ele não vai. Não adianta você pedir para o Senhor tirar a sua ansiedade. Ele não vai tirar. É. Porque ele já nos deu o caminho. certeza. Você é que tem que lançar sobre ele. Tomar a decisão. Tomar a decisão. Não é tomar a decisão. Isso. E dormir no barco juntamente com ele. Pronto. Não era a melhor coisa? Não fizer ali aconchegadinho. Não, com e o a Senhor. tempestade continua, certo? A tempestade, Sim. mas nós estamos dormindo tranquilamente porque sabemos que Jesus está connosco. Isso, Jesus você está no sabe nosso que barco. na nossa reunião presencial na semana passada, o Senhor me trouxe uma historinha que eu até contei para as mulheres lá, mas não contei aqui, vou contar agora que ele me trouxe, falando de tempestade. Sim. Então diz que uma menininha de 6 anos estava no aeroporto e ela estava com aquele crachá grande, diz que são as crianças que viajam desacompanhadas dos seus pais. Então a hospedeira pegou essa menina, né? Ela sempre é a última a entrar no a avião, última a sair. né? E a última a sair. Então a comissária entrou com ela no final do embarque, colocou ela no seu assento, ajudou ela a aprender, 6 aninhos ela tinha. Aprendeu o cinto de segurança e na hora que ela estava sentadinha, ela pega um fone de ouvido que ela tinha, põe, pega lá um caderno com desenho, os seus lápis de cor e começa a pintar os seus desenhos. E uma senhora que estava no assento do lado estava observando aquilo. Uma criança sozinha e pintando. De repente, começa uma grande turbulência. Mas uma turbulência daquelas que, sabe, o aviso de apertar o cinto apitando, as pessoas se agarrando nos assentos. E a menina, tranquilamente, cantarolando com o seu fone de ouvido e pintando os seus desenhos. A mulher que estava sentada do lado dela, toca no ombro dela e fala assim: querida, você não está com medo? Ela vira e fala assim: não, o meu pai é o piloto. Amém. Glória a Deus. Confiança É, no Pai. confiança, Não é sim. confiança no Pai. É essa confiança. Essa atitude de criança. Essa atitude. Temos que ter Sabe? o nosso É verdade. Deus não nos promete uma viagem tranquila, mas Ele nos promete que a nossa Com chegada é certeza. certa. Como crianças, não é? Devemos confiar no nosso Sim. Pai. É o nosso celestial. Pai. É Ele que cuida de bonito, nós. verdade. Bonita, né? Essa mesmo, bonita essa é mesmo. ilustração. É tremendo. verdade. Pois é, e nós já chegamos no final de mais uma conversa 3. Essa mesmo passou rapidinho. Tem passado muito É rápido. verdade, tem passado tão rápido. Por isso nós temos que remir o Porque é tempo. agradável, Sim. né? Nós estamos compartilhando, não É é? muito bom. As coisas de sim. Deus. É sempre agradável. Aprendendo, né? Trocando aquilo que o Senhor fala comigo, que fala com você, que fala com a nossa convidada. Mas Ele fala conosco o tempo todo. Tinhas mais algum apontamento, Jurema? Não, é assim. A gente sempre tem coisas para falar, Sempre. né? Nada. Eu digo que Não se esgota, não, não é? se esgota. Graças é a respirar Deus. Jesus, é dormir Jesus, é Amém. acordar Jesus. Porque é a essência da nossa vida, é a nossa Amém. alegria diante de tudo que É mesmo. né, o mundo está a passar. Por isso que dizem que nós somos um pouco
meio maluquinhos, né? Pois é, pois é. Tempestades que a gente está vendo acontecer aí, com isso tudo que está se levantando, as pessoas estão nervosas. Mas nós E confiamos, nós estamos não é? dormindo com Estamos Jesus. confiando. Sim. O nosso Pai é o Confiamos naquele piloto. que está conosco no Sim, barco. porque não nós é? temos que estar calmos e disciplinados no Senhor. Sim. E assim a gente vai vencer todas as adversidades. Isso. É verdade. Eu creio que é isso, é manter a calma diante da tempestade, ficar disciplinado naquilo que nós estamos aprendendo na palavra do Senhor. E o Senhor, dormindo ou acordado, eu acredito que ele estava dormindo, mas ele estava dormindo ali porque ele era homem, porque o Senhor nunca dorme, Pois. nunca se atrasa, né? É. E sabendo que no momento certo ele está sempre ali para nos tirar da tempestade e dizer: olha, filho, está aqui seu porto seguro. Não tem ninguém capaz de fazer isso em nenhum tempo, em nenhum lugar. É Eu costumo verdade. dizer, é o nosso paizinho do impossível. Pois é, verdade. minhas queridas, chegamos ao fim então de mais um encontro semanal que nós temos, que tem sido de grande bênção. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está no meio de uma tempestade, mas creia que Jesus está no barco com você. Com certeza. Eu não sei se você está no meio de uma grande turbulência, mas tenha no seu coração que o nosso Pai Celestial é o piloto. Amém. E Ele vai te levar a aterrissar, sabe, num mar de tranquilidade. Amém. Com Né? No mundo nós vamos passar por aflições, mas nós temos que ter esse bom ânimo, porque Jesus já Confiar. venceu o mundo. Amém. E Ele quer que você, nesta tarde, que você também se torne mais que uma vencedora, mais que um vencedor. E para isso, meu querido, minha querida, você que está nos ouvindo e que ainda não tomou essa decisão você pode tomar, é a melhor decisão que você pode tomar no meio de uma tempestade. É reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. Amém. Reconhecer que Jesus morreu na cruz no seu lugar para te dar vida e vida em abundância. E eu te convido agora a você fazer esta oração. Entregue o leme desse seu barco, que é a vida, que está no meio dessa tempestade, nas mãos do Senhor. Entregue, sabe, o cockpit desse avião que é a sua vida, que está numa grande turbulência, nas mãos do piloto, que é o nosso Pai maior, nosso Pai celestial, nosso Paizinho. Entrega, faça essa oração comigo agora. Reconheça, fale assim: Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz no meu lugar. E nesta tarde, eu quero te fazer um convite, Senhor. Eu vou abrir a porta do meu coração, a porta da minha vida, e vou te convidar a entrar e fazer morada nela. Venha ser o meu Senhor. Venha dirigir a minha vida. Venha me ajudar, Senhor, a descansar no meio dessa tempestade, para que eu possa tomar a decisão correta. Eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Faça em mim morada e guia-me nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, minhas queridas. Vamos despedir, apóstola? Um beijinho então para vocês aí em casa, minhas amadas. Espero que tenham passado um bom tempo conosco. E para a semana cá estaremos novamente, não é? Às 15h30, de todas as quintas-feiras, cá estaremos presencialmente. Você em casa, se nos quer conhecer, para nós seria um privilégio, seria. não é? Com Conhecer certeza. vocês que estão aí em casa e que nos têm acompanhado. Se porventura tem possibilidade no tempo, então olha, às quintas-feiras às 3h30 nos juntamos aqui Sim. para compartilhar a palavra. E online às quartas-feiras às 15h30, se porventura você não tem possibilidade de vir até aqui às nossas instalações no Casal do Marco. Quiser mais informações, está no nosso site, no Facebook, Sim, não é? Isso. No YouTube. No YouTube. Então são bem-vindas para nós podermos conhecer. E tá bom? bem-vindos também. E bem-vindos também, claro, os homens. Que não homens fazemos na- distinção. Os homens não na reunião de mulheres. Não, à quinta-feira não. À não é? quinta-feira não, só mulheres. Só mulheres. Mas são bem-vindos Com também. certeza. Será um Sim, prazer sim, estar com sim. todos vocês, Com não é? certeza. Então, Jurema, obrigada.
Obrigada mais uma vez, agradeço. As duas são uma bênção. Amém. Você também é uma bênção para nós. certeza. Não é? Deus abençoe a todos Até para a nós. semana, não é, Bispa? Até para a semana, Cá apóstola, em estaremos nome de novamente, Jesus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E um beijinho para todos vocês aí em Beijinhos. casa. Que Deus vos abençoe. Uma boa semana. Tchau, Boa tchau. semana.